culpa não é sua. Nunca foi. Você não é a filha má. Você foi a filha usada, a filha sobrecarregada, a filha não vista. Tem uma dor que quase ninguém tem coragem de falar, mas que define a vida de muita mulher. É a dor de ter uma mãe narcisista. E quando a mãe é narcisista, a filha cresce aprendendo a sobreviver, não a viver. Eu cresci assim. E quando eu falo mãe narcisista, eu não estou falando de mãe difícil, brava ou exigente. Eu estou falando daquela mãe que não te vê como filha, te vê como função, como alguém para servir, sustentar emocionalmente ou para obedecer. A minha mãe, ela não me dava carinho, não tinha abraço, não tinha afeto, não tinha cuidado. Eu cresci aprendendo que ser amada não fazia parte da minha vida. E o pior de tudo é que eu achava que era normal, que era assim mesmo. Na minha cabeça, todas as mães eram assim e eu amava e honrava e fazia tudo pela minha mãe. Com 9 anos de idade, eu já cuidava da casa e eu sempre ouvia minha mãe falando isso como se fosse uma grande vantagem, como se ela tivesse muito orgulho de mim. Cozinhava já para 9 pessoas, 7 irmãos, meu pai e ela. E na ausência dela, eu que cuidava dos meus irmãos. E da mesma forma, eu que era punida se eles fizessem coisa errada. Quando era para eu estar brincando, eu estava tentando sobreviver sem nenhuma capacidade para isso. Naquele momento, eu ainda tinha que administrar uma casa e alguns irmãos que fazia com que eu sentisse responsável por eles, mesmo eu sendo mais nova. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, a minha mãe foi morar numa fazenda e eu fiquei cuidando de 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Eu que era a dona da casa, eu tinha que cuidar da casa, da alimentação e tinha que estudar. Era uma criança, uma pré-adolescente que precisava de cuidar do irmão mais novo e do irmão mais velho. Naquela época e ainda hoje é super normal as filhas cuidar dos irmãos, da casa, e isso na verdade é tema para outro vídeo. No caso, eu estou falando aqui a trajetória para vocês entenderem a minha relação com a minha mãe narcisista, apesar de que eu não imaginava que ela era isso. Para mim, a minha mãe era a melhor mãe do mundo, eu tinha medo que ela morresse, eu fazia de tudo para agradar. E na minha cabeça, a minha vida era comum, normal. Eu só entendia que a gente era pobre e escasso, mas no mais estava tudo certo. Eu apanhava muito, eu não podia ter amigos. Além de ter que cuidar da casa dos irmãos e estudar, eu não podia ter amigas. Eu cresci mais isolada do que tudo. Eu morava num bairro muito pobre e tinha muito malandro e minha mãe não deixava a gente se misturar. Por isso eu estudava no centro da cidade e eu sofria discriminação por isso, mas eu não podia também envolver com as amigas da escola, então eu ficava isolada por conta mesmo de cuidar da casa e dos meus irmãos. Mas eu lembro que eu era cercada pelo medo. A regra era obedece, aguenta e não sente. Quando eu comecei a namorar, tive poucos namorados, mas logo no segundo namorado eu já sentia pressão de ter que casar. Inclusive eu falo sobre o meu casamento no outro vídeo, eu vou deixar ele aqui no card e aqui embaixo. Foi onde eu acabei me relacionando com a pessoa. Casei para fazer gosto, por pressão, para obedecer. E aí, naquilo a gente achava que era amor, misturava e fazia coisas que não eram coisas que eu queria fazer, mas era querida por ela, pela minha mãe. Então, até o casamento precoce, eu casei com 20 anos, foi devido a esse fato de estar buscando o reconhecimento, estar fazendo tudo que ela queria, buscando o amor dela, buscando a validação dela. Por mais que eu crescesse, que eu já era adolescente, quase adulta, 17, 18 anos, eu era muito manipulada por ela, então eu não tinha meus próprios pensamentos. Tinha aquela coisa dentro de mim que algo não estava certo, por isso que às vezes eu lutava e falava, por isso que eu levei o nome de rebelde muitas vezes, porque eu queria fazer as coisas, mas não podia, então eu era reprimida. Havia momentos de sair pela rua perambulando apenas para chorar e pensar, porque dentro de casa eu não podia. E parece que tinha uma competição, na verdade é uma competição bem covarde porque eu sempre perdia. Mas essa competição eu percebi depois de mais velha. Nessa época de 18, 20 anos, não, eu acabava ainda fazendo tudo que ela queria. Mas o fato é que ela sempre se incomodava com o meu jeito. Eu sempre fui muito espontânea, alegre, divertida, gosto de brincar. E ela se incomodava com o meu jeito, sempre me oprimindo, me reprimindo, falando que eu tinha que ser assim ou assado. Até as minhas conquistas, os meus estudos, parece que incomodavam um pouco. Eu sempre fui de estudar, gostar de estudar, de ir para a escola. É como tudo que eu fizesse, todas as minhas ações, fosse um ataque pessoal para ela. Tinha outra coisa, ela sempre me colocava para baixo. Ela nunca me incentivou, pelo contrário. Ela pedia para eu matar aula para cuidar da casa, cuidar de irmão. Eu já ganhei viagem e ela não deixou que eu fosse. Isso me marcou muito, eu tinha 13 anos, era para o Rio de Janeiro. É uma coisa que sempre ficou guardada em mim, que eu ganhei essa viagem de férias e ela não permitiu que eu fosse. Ela nunca foi de me elogiar,
não reconhecia os meus esforços, não me reconhecia por nada que eu fizesse. E ela só via defeitos em mim, o tempo todo, cada dia era um defeito diferente. E tudo isso, quando a gente é criança, ela vira uma verdade dentro de você. A criança, quando cresce nesse ambiente, ela desenvolve alguns padrões emocionais muito fortes. O traço que precisa se provar o tempo inteiro, porque você nunca foi reconhecida. O traço que se culpa quando você escolhe algo para você, porque você cresceu servindo. O traço que mede cada palavra antes de falar, por mais que eu falasse bastante. Porque você aprendeu que tudo que você fala vira briga, vira confusão. Esse negócio de confusão foi uma coisa que eu cresci vivendo. Onde você vai, você se mete em confusão. Porque eu sempre falava o que eu pensava. E na cabeça dela, eu estava me metendo em confusão. Porque para mim, a verdade precisa ser dita. Para ela, não. Para ela, eu sempre arrumava confusão. O traço de se sentir errado o tempo todo. Mesmo quando você tentava e dava o seu melhor para fazer tudo certo. E isso tudo é automático, é o corpo tentando sobreviver ao ambiente. E o problema é que isso não fica lá na infância, na adolescência. Isso vem para a nossa vida adulta e acompanha a nossa vida inteira. Só depois de adulta que eu fui buscar por autoconhecimento que eu comecei a perceber o quanto isso me prejudicou, quanto isso me afastou das pessoas, quanto isso me tornou uma pessoa com autoestima baixa, que não tinha confiança em mim e que eu não focava na minha vida porque eu estava sempre em busca desse reconhecimento, sempre em busca dessa validação que nunca veio e nunca vai vir. Sempre tive uma relação péssima com a minha família, com os meus irmãos, com os familiares mais distantes, tios, primos, e na verdade nem era uma relação péssima, era falta de relação. Eu descobri só depois de velha que a minha mãe sempre falou mal de mim. Para todos, para os irmãos, para os tios, primos, vizinhos, para todas as pessoas, ela sempre falou mal de mim. Sempre me difamou, me colocou como filha má, filha ingrata, ruim. Ela se fez de vítima a vida inteira, me colocando como a vilã da história. Tudo isso pode destruir famílias inteiras. Cria guerras onde não existe, coloca irmão contra irmão. Afasta pessoas que podiam ser presentes na sua vida e te deixa sempre com a sensação de estar sozinha. O que acontece na sua cabeça? Você pensa que você não é legal, você começa a procurar defeitos, por que as pessoas não gostam de mim? Você tenta se mudar e se readequar e o tempo todo fazendo alguma coisa para que as pessoas gostem de você e elas nunca vão gostar. Porque o normal é que a mãe ama, que a mãe protege, que a mãe fala bem, que a mãe defende. E quando a mãe está falando mal, está denegrindo, está difamando, o que as pessoas vão pensar? Com certeza elas vão acreditar na mãe. Só que as pessoas têm que entender que antes da pessoa ser mãe, ela é uma mulher humana, com suas qualidades, com seus defeitos e, nesse caso, com essa disfunção, que é o narcisismo patológico. Eu sofri muito, muito, muito e não desejo isso para ninguém, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com mãe narcisista. Porque quando eu me toquei disso, que tem mais ou menos uns 5 anos, eu pesquisei, estudei e foi onde eu abri a minha cabeça, foi aonde, de certa forma, eu tirei um peso das minhas costas, porque eu sabia que não era eu. Eu entendi que o problema não era eu, só que não é tão simples tirar essa carga de anos das suas costas. Eu já vi casos de filhas que cortam a relação com mãe, que é ligação zero, porque passou a vida tentando agradar, a vida tentando ser a filha de ouro e na verdade sempre foi o bode expiatório. No meu caso agrava porque eu sou a única mulher em 6 irmãos. E a mãe narcisista, ela tem uma competição, uma rivalidade, não só com filha, mas com mulher. Então, para a mulher narcisista, para a mãe narcisista, quando eu falo de mãe narcisista, é patológico, tá, gente? Porque tem um comportamento narcisista que toda pessoa pode ter, que é quando você quer controlar outra pessoa e tal. Quando o narcisismo é essa disfunção, a mãe narcisista tende a detestar as mulheres, as noras. Ela sempre fala mal das noras, sempre protege os filhos. Os filhos são perfeitos, maravilhosos, e a filha, as noras, as mulheres no geral, não prestam. Comecei a ligar isso e é libertador quando você percebe que o problema não é você, que o problema é ela. E eu quero falar uma coisa que eu não falei ainda, que esse vídeo não é para acusar, nem caluniar, nem falar mal, é para abrir o olho de quem ainda não abriu. Então, a minha experiência, você também ter essa liberdade emocional. Inclusive, o que me fez abrir os meus olhos foi o autoconhecimento, foi a busca pelo meu desenvolvimento. Eu me formei analista corporal, o que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a entender
onde era o problema e nunca foi eu. Eu fui sabotada porque eu não pude ser eu. Quando eu percebi que eu posso ser eu, mesmo depois de velha, isso me libertou. Está na Bíblia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se você que está assistindo esse vídeo sente que isso te afeta até hoje, respira que tem mais gente sofrendo com você e que pode virar essa chave na sua vida. Assim como a análise corporal me ajudou, ela vai te ajudar a entender as suas reações, por que você repete padrões e como sair disso tudo sem culpa. Começar a olhar para a sua vida, se priorizar, se cuidar, se amar. E se você quiser dar esse passo, é só me chamar lá no Instagram. Tem o meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Diante de tudo isso que a gente viveu e ainda vive com as nossas mães narcisistas, tem uma verdade que salva. A culpa não é sua. Nunca foi. Você não é a filha má. Você não é aquela ovelha negra da família. Você foi a filha usada, a filha sobrecarregada, a filha não vista. Quando você reconhece isso, você começa a se libertar. No próximo episódio dessa websérie, eu vou continuar abrindo essas camadas e te mostrar como que a gente pode reconstruir a nossa vida depois de crescer num ambiente tão emocionalmente destrutivo. Se essa história parece a sua, você não está sozinha. Eu estou aqui com você.